Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. O que muda agora para 2023, como que você deve verificar esses requisitos. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que a aposentadoria por tempo de contribuição foi exterminada, ela foi extinta, acabaram com ela em 2019, no dia 13 de novembro de 2019, mas apesar disso, ainda aplicamos as regras de direito adquirido, como também as regras de transição. O que vamos conversar hoje nesse vídeo são essas regras de transição. Elas vão se alterando ao longo dos anos. E eu vou contar para vocês em 2023 quais são essas regras. Outro ponto importante, essas regras, tanto a regra do direito adquirido como as regras de transição, são aplicadas para pessoas que já eram filiadas ao INSS no dia 13 de novembro de 2019. Então vamos para as regras de transição. São 4 regras. Imagine você num shopping experimentando roupa. Você vai comprar roupa. Isso é exatamente isso. Quando a gente compra uma roupa, a gente não pega ali várias peças e vai lá para o provador experimentar. Aqui funciona da mesma forma. Quando a gente está lá experimentando roupas, pode ser que uma única peça dê certo para gente. Ou pode ser que 4 peças dê certo, 3 peças, pode ser que nenhuma dê certo. E aqui também funciona dessa forma com as regras de transição. Pode ser que o seu cliente preencha os requisitos de 2 regras, de 1 regra, de 3 regras, não sabemos, vai depender de cada caso. Ou até ele pode não preencher requisito nenhum. É dessa forma que a gente vai estudar, porque nessa possibilidade de ter aplicação de mais de uma regra, nós temos que ver qual é a melhor. Qual é o benefício, qual é a regra que vai dar aí uma renda mensal inicial para o nosso cliente melhor. Não é porque uma regra deu certo que necessariamente uma outra não será aplicada, não tem aí a aplicação. A gente tem que analisar quais são essas regras, todos esses requisitos, ver quais são as regras que vão ser aplicadas para o nosso cliente e analisar qual é a melhor regra. A primeira regra eu chamo de pontos mais tempo, e vocês vão entender o porquê que eu chamo assim. Pontos, a mulher precisa ter 90 pontos, mais o tempo, 30 anos de tempo de contribuição. O homem precisa ter 100 pontos, mais 35 anos de tempo de contribuição. Os pontos é a somatória da idade mais o tempo de contribuição daquele nosso cliente. Ele precisa atingir esses pontos, mas ele precisa de um mínimo de tempo. Não adianta ele atingir os 100 pontos e não ter ali o mínimo de tempo. A segunda regra é a regra de transição da idade mínima. Essa regra eu chamo ela de idade mais tempo. Idade, a mulher precisa ter em 2023 58 anos de idade, mais 30 anos de tempo de contribuição. O homem precisa ter 63 anos de idade em 2023, mais 35 anos de tempo de contribuição. Percebam que é uma junção de requisitos. Precisa ter a idade mais o tempo. Esse tempo é o tempo mínimo, não pode ter menos que isso. Terceira regra de transição. Essa regra eu preciso que você tenha atenção aqui para entender, e da forma que eu vou explicar aqui, vocês não vão esquecer jamais. Vamos falar primeiro da mulher. As regras de transição do pedágio de 50% para a mulher. Primeiro eu quero que vocês entrem numa máquina do tempo, exatamente isso. Vocês vão entrar numa máquina do tempo e vão parar lá no dia 13 de novembro de 2019. Você vai olhar a vida contributiva da sua cliente no dia 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, e vai verificar se ela possuía, no mínimo, 28 anos de tempo de contribuição. Esse é o primeiro requisito, porque se a sua cliente não tinha ali esse mínimo no dia 13 de novembro de 2019, 28 anos de tempo de contribuição, você não vai aplicar essa regra, você já esquece. Certo, Lana, preenchi assim, tinha 28 anos de tempo de contribuição, tinha esse mínimo. Vamos passar para o próximo requisito. Qual é o próximo requisito? Ela preencher os 30 anos de tempo de contribuição. Então, ela precisa preencher esses 30 anos de tempo de contribuição. Então, aí você sai dessa máquina do tempo lá atrás e volta agora para o presente e verifica se ela possui os 30 anos de tempo de contribuição. Ah, Lana, agora ela possui os 30 anos. Certo, estamos caminhando bem. E agora nós vamos voltar lá para a data do dia 13 de novembro de 2019 e vai verificar. Tá, mas então, se ela tinha um mínimo 28, mas ela não tinha os 30 anos, senão a gente ia aplicar uma regra do direito adquirido, ela já tinha aposentado, né? Já tinha as regras para aposentar. Quanto tempo faltava
na data da reforma para ela se aposentar. Você vai verificar a quantidade de tempo que faltava e você vai dividir isso por 2. E você vai somar esse 50% no que ela precisa. Então, veja, de uma forma mais clara, ela precisava ter 28 anos de tempo de contribuição na data da reforma, 13 de novembro de 2019. Ela precisa preencher, completar os 30 anos de contribuição, mas ela precisa metade do que faltava na data da reforma, somar isso daí para preencher os requisitos. Então, é isso. Por isso que é a regra do pedágio de 50%. Porque ela vai ter que somar 50% do que faltava na época da reforma para poder ter direito. Mas lembrando que ela precisa atingir os 30 anos. Então, ela atinge os 30 anos e soma o que faltava, 50% do que faltava, para completar os requisitos. Agora vamos falar do homem. A lógica é a mesma. Então eu preciso que vocês volte lá no dia 13 de novembro de 2019, verifique se o seu cliente tinha 33 anos de tempo de contribuição, o que aumenta para o homem, né? Então precisava ter um mínimo de 33 anos de tempo de contribuição. Ótimo, se possuía, a gente segue olhando os requisitos. A gente vai verificar agora quando ele vai preencher 35 anos de tempo de contribuição, mais 50% do tempo que faltava para ele completar esses 35 anos na data do dia 13 de novembro de 2019. Assim, você consegue somar os requisitos e completar esses requisitos da regra de transição de 50%. Então, percebam que aqui na regra do pedágio de 50%, a gente não fala de idade, independentemente de idade. O que a gente precisa ter em mente é o tempo de contribuição que a gente vai analisar. O tempo que a nossa cliente, o nosso cliente tinha no dia 13 de novembro de 2019, o que faltava para ela completar 30 anos, ou o homem 35 anos. Depois que ele completar os 30 e 35, a gente vai somar metade do que faltava. É assim que a gente faz essa análise da regra do pedágio de 50%. Agora vamos falar da última regra de transição, que é a regra de transição do pedágio de 100%. Aqui já é diferente. Apesar de levar o nome também de pedágio de 100%, aqui vai entrar um requisito de idade. Vamos lá para os nossos requisitos dessa regra de transição. E aqui nós vamos trabalhar também com essa ideia de voltar lá no dia 13 de novembro de 2019 para verificar qual era o período que o nosso cliente tinha. Então, a gente vai voltar no dia 13 de novembro de 2019, mas aqui não precisava ter um tempo de contribuição mínimo, como é na última regra que a gente falou. Aqui a gente vai verificar quanto tempo ele tinha de tempo de contribuição e quanto tempo faltava para, no caso de mulher, alcançar 30 anos de tempo de contribuição e homem, 35 anos de tempo de contribuição. Você vai verificar. Alana, faltava 1 ano para ele completar. Você soma 100% do que faltava. Se faltava 1 ano, serão 2 anos. Então, naquela época lá, você vai somar o que faltava mais 100% do que faltava. Isso para a mulher como para o homem. A diferença é que a mulher, a gente trabalha com 30 anos de tempo de contribuição, o homem com 35 anos de tempo de contribuição. Percebam que você precisa voltar lá no dia 13 de novembro de 2019 para fazer esse cálculo. Chegou lá na data da reforma, verifica qual era o tempo de contribuição do seu cliente, você vai somar o tempo que faltava mais 100% desse tempo que faltava. É assim que funciona, mas nós temos aqui mais um requisito, que é o requisito da idade. A mulher precisa ter 57 anos de idade e o homem 60 anos de idade. Lembrando que essa idade pode ter sido completada depois da data da reforma. Então, não precisava ter 57 no dia da reforma, 60 anos no dia da reforma. Pode ter completado essa idade depois. Então, percebam que aqui nós temos 4 regras. E, às vezes, o nosso cliente vai se encaixar em mais de uma regra. Aí chega o momento da gente verificar qual é a regra melhor, qual é a regra que vai garantir uma renda mensal inicial melhor para o nosso cliente. Assim funciona também quando a gente está comprando uma roupa. Às vezes uma dá certo, 2 dão certo, talvez nenhuma vai dar certo, mas talvez nós temos aí até 3 peças que vão se encaixar. E a gente precisa verificar qual é aquela melhor que a gente mais gostou e analisar e escolher. É assim que a gente precisa fazer aqui nas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Era isso que eu queria falar com vocês hoje nesse vídeo, então já compartilhe esse vídeo, clica aqui, se inscreva no canal e até o próximo.